Filipenses 1, 12 e 18. Vamos fazer uma primeira leitura? E aí a gente vai então meditar na palavra de Deus. Diz assim: Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Amém? Nós vemos aqui o cuidado que o apóstolo Paulo tem para evitar que os filipenses se escandalizem com os seus sofrimentos. Paulo, ele era prisioneiro em Roma, né? E essa talvez foi a sua última prisão aqui. E esta prisão era uma prisão um tanto diferente, porque não era um calabouço. Na verdade, Paulo, ele recebeu a graça de ser preso em sua casa. Ele possivelmente pagava aluguel de uma casa. Só que aí, diariamente, tinham guardas romanos, que é chamado dos guardas pretorianos, que estavam ali, e aí tinham que ficar vigiando Paulo enquanto ele estava preso. E aí tanto os guardas estavam ali, tanto várias pessoas podiam visitar Paulo. Então era uma prisão domiciliar, né? Então era uma prisão que não era, entre aspas, tão ruim assim, era mais para que Paulo ficasse de vigia, né? Para deixar então de pregar o evangelho afora. Esse fato de Paulo estar preso poderia ser uma pedra de tropeço para aqueles que tinham recebido o evangelho pelo seu ministério. Eles poderiam ser tentados a pensar assim, as pessoas que receberam o evangelho através de Paulo, poderiam ser tentados a pensar, se essa doutrina fosse de fato de Deus, ele não permitiria que esse que foi tão ativo e útil na pregação e propagação do evangelho, passasse por tanto sofrimento e fosse lançado fora como um vaso quebrado e desprezado. Então esse talvez era o pensamento deles, olha, como que Paulo, aquele que pregou o evangelho para nós, aquele que estava junto com a gente, pregou o evangelho, agora está preso e ele está impedido de pregar o evangelho, de continuar o evangelho. Será que, na verdade, é porque este Deus de Paulo não existe? Será que, na verdade, esse Cristo que Paulo tanto pregou, na verdade, ele não existe? E como que Deus permitiu que Paulo passasse por uma prisão desse nível, né? Ao ponto de não conseguir mais fazer as suas viagens missionárias. Eles poderiam ter dificuldades em adotar essa mesma doutrina, com medo de passarem também pelos mesmos problemas com que Paulo estava pensando. Então, talvez estava passando, né? Então, talvez o pensamento deles fosse de que, olha, se Paulo está preso, então logo todo mundo vai ser preso. Se Paulo está acontecendo isso com Paulo, aquele que é tão amoroso, tão gracioso com as pessoas, imagina com a gente, que logo também pode ser que todo mundo agora seja preso. Então, para tirar essa ideia, essa perspectiva negativa da sua prisão, Paulo, ele agora está escrevendo aos Filipenses, mostrando o quanto que a sua prisão, na verdade, é uma graça de Deus. Quanto que a sua prisão, ela tem cooperado para a pregação do Evangelho. E que nós vamos ver hoje, então, é que como coisas que, ao olhar humano, parecem ruins, mas quando a gente olha de uma perspectiva divina, uma perspectiva do reino,
uma perspectiva de Deus, essas coisas que humanamente parecem ruins, elas podem contribuir, na verdade, para o progresso do Evangelho. Olha o que diz então novamente, versículos de 12 a 14. Diz assim, Filipenses 1, 12 a 14. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Então, Paulo está falando sobre o progresso do Evangelho. Como coisas ruins podem gerar bons resultados. Como que coisas ruins podem gerar bons resultados? E como que a gente pode olhar de acordo com essa perspectiva de Paulo? Paulo estava preso e, obviamente, estava impedindo Paulo de continuar as suas viagens missionárias. Paulo já tinha feito 2 viagens missionárias, estava agora na 3ª viagem ao redor de toda a Europa. A primeira viagem foi para plantar igrejas, a 2ª viagem foi para ver como que essas igrejas estavam, e a 3ª viagem, no meio do caminho, ele foi levado preso para Roma. E então estava dessa maneira, talvez as pessoas estavam pensando, poxa, então Paulo não vai concluir a sua missão, não vai concluir o seu desejo de poder pregar nos lugares aonde ele queria. Mas quando a gente olha para o desejo de Paulo lá em Atos, a gente percebe que Paulo, na verdade, ele já queria ir para Roma. O seu desejo já era ir para Roma. Ele já queria ir pregar o evangelho em Roma. Só que não da maneira como ele foi levado. Não passando por naufrágio, não passando por tantos perigos, não levando chicotadas injustas, não da maneira como ele queria, mas ele foi levado para lá. E agora Paulo preso, as pessoas pensavam, poxa, como que agora Paulo vai pregar o evangelho sendo que ele está preso? Como que pessoas vão conhecer do amor de Deus sendo que Paulo está preso? E é por isso que Paulo então escreve esta passagem. Estava, na verdade, observando que o fato dele estar preso contribuía para o avanço do evangelho. Não era uma coisa ruim. E Paulo não está sendo aqui só positivista, né? Vamos ver o lado bom da história. Não é só isso. Não é sendo positivista. Mas Paulo está olhando e, de fato, a sua prisão contribuía. Como? Primeiro, a guarda pretoriana era o alto escalão romano. Eram os guardas que tinham maior poder, digamos assim, em Roma. E as outras pessoas também estavam ouvindo sobre a prisão de Paulo. Então você imagina a seguinte situação. Era possível que ao lado de Paulo, algemado com Paulo, ficasse um guarda também algemado com ele. Então imagina que o tempo todo, talvez assim, durante pelo menos umas 6 horas por dia, fazia um turno de soldados. Então durante 6 horas, uma pessoa ficava algemada, um guarda ficava algemado com Paulo. E aí imagine ali o tempo todo algemado com Paulo. O que Paulo fazia? Eu tenho uma oportunidade de pregar o evangelho para uma pessoa durante 6 horas e não tem como essa pessoa sair do meu lado. Esse era o pensamento dele. Nem que ele queira, ele não pode, porque ele é um guarda. Ele vai ter que ficar. Ele vai ter que me ouvir. Então Paulo aproveitava pelo menos essas 6 horas, né, nessa troca de turno, e aproveitava para pregar o evangelho para aquela pessoa. E aquela pessoa, aquele guarda, tinha que ouvir durante esse tempo, talvez umas 6 horas, né, durante esse tempo, ouvir Paulo falando sobre o evangelho. Aí trocava, aí vinha outro, aí algemava, aí ficava lá, mais uma pessoa cuidando de Paulo, e aí Paulo pregando o evangelho. E aí com isso, toda a guarda já sabia por que Paulo está preso. Por causa de um tal de Cristo que morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia. Então todos já sabiam, e é possível que alguns já tinham até se convertido. E aí todo o restante, qual era o restante? Pessoas que vinham visitar Paulo, talvez alguns presos também, que aí também compartilhava a casa que Paulo alugava, e aí podiam estar ali também, e Paulo pregava o evangelho para eles.
Então Paulo usou esta oportunidade para pregar o evangelho para pessoas que talvez não teriam oportunidade de ouvir o evangelho. Em momento algum teriam oportunidade de ouvir o evangelho. E Paulo usou isso para pregar. Segundo fato aqui é que o fato de Paulo estar preso por causa de Cristo também fortalecia outros irmãos a passar pela mesma situação e pensar, ao invés de pensar algo negativo, pensava algo positivo. Poxa, se Paulo pegou o evangelho, ele foi preso, está suportando e está usando isso como uma coisa boa, então nós também, ao passarmos por problemas, nós também podemos nos fortalecer e pregar o evangelho com ainda mais coragem do que nós estamos pregando hoje. Quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente percebe que Paulo, ele sofreu muito mais do que qualquer um de nós sofrerá um dia. A gente viu um pouco, né, no começo, a Babi lendo para a gente, que Paulo sofreu naufrágios, chicotadas, prisões, e o tanto de coisas que Paulo sofreu, coisas que nós nunca sofreremos. E ainda assim, Paulo continuou pregando o evangelho. E é um exemplo para que a gente possa continuar pregando o evangelho, mesmo quando a gente é rejeitado por uma pessoa. Ah, eu preguei o evangelho, ele não quis saber. Ele agora está me perseguindo. Sim, bem-aventurado é você, quando você é perseguido por causa de Cristo. Ah, eu preguei o evangelho para ele, mas ele fechou a porta na minha cara. Bati numa casa, ele fechou a porta na minha cara, na minha cara, né? Fechou a porta na minha cara. Bem-aventurado é você quando fecharem a porta na sua cara. Então a gente olha para a vida de Paulo, a gente percebe que esse sofrimento tem que nos encorajar ainda a pregar o evangelho com mais ativez, né? Alguns, mais tarde, usando esse exemplo de Paulo, se tornaram até mártires. O que é mártires? São pessoas que morrem por causa do nome de Cristo Jesus. A Priscila compartilhou recentemente no grupo da igreja sobre a igreja na China. Irmãos, são notícias que a gente fica sabendo. Mas na China e tantos outros países, da janela 10h40, tantas pessoas morrem por causa de Cristo que a gente nem fica sabendo. A gente só vai saber no céu. Até hoje existem mártires. Até hoje pessoas morrem por causa do nome de Cristo. E as pessoas, quando olham para a palavra e leem sobre a vida de Paulo, elas são encorajadas também a continuar pregando o evangelho. Que nós também sejamos, então, encorajados na progressão do evangelho. Mas existia um outro problema. Versículo 15 ao versículo 17, Paulo coloca esse outro problema além da sua prisão. Primeiro é a sua prisão, mas havia o progresso do evangelho. Agora, ele está dizendo que alguns estão pregando o evangelho por rivalidade. Isso aqui é absurdo, né? Olha o que diz então o versículo 15 a 17. É verdade que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, porém, pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Este é um fato muito curioso, mas que acontece até os dias atuais. Tem muitas pessoas que pregam sobre Jesus somente para distorcer o evangelho. Se você pegar alguns pastores hereges na TV, no YouTube, ou sei lá o que for, se você assistir uma pregação isolada, você vai olhar para aquela pregação e falar assim, rapaz, a pregação foi boa, pregação ótima, muito boa, muito bíblica mesmo. Mas de 5 pregações, uma pregação, ele vai colocar aquilo que realmente ele pensa. E essa pregação é a chave para distorcer o evangelho. E aqui a gente pode falar de Caio Fábio, de Ed René Kivitz e tantos outros pastores que, nas maiorias das pregações, são pregações boas, são pregações até bíblicas. E é proposital, para cativar as pessoas, para a pessoa olhar e falar assim, esse é um pastor bíblico. Mas aí, em uma pregação ele vai distorcer tudo aquilo que ele disse. Ele vai plantar uma sementinha
falsa, de um evangelho falso, que vai distorcer o verdadeiro evangelho. É isso que essas pessoas provavelmente faziam. Porque Paulo está dizendo assim, que eles estavam pregando o evangelho. Estavam falando sobre Cristo. Mas o coração deles era somente inveja e rivalidade. Eles pregam a Cristo por interesse pessoal e não de forma sincera. Às vezes eu me canso de ver esses vídeos desses pastores na internet, né? Tem até um rapaz que reage a esses vídeos engraçados, e aí se torna engraçado. O vídeo que tem que ser trágico, né, dessas presepadas que acontecem na igreja, acaba até se tornando engraçado. Mas às vezes eu me canso, porque eu percebo que é só isso. É só isso que tem na igreja, nas igrejas por aí. É só isso. E às vezes eu me canso tanto porque é igual ao que Paulo está colocando aqui. Eles pregam a Cristo, eles anunciam o evangelho, mas eles pregam só por ganância, só por interesse pessoal. Eles faziam isso, e fazem até hoje, né, porque querem que o sofrimento dos cristãos aumente cada vez mais, assim como queriam que o sofrimento de Paulo na prisão aumentasse. Pregam para distorcer a verdadeira mensagem, e assim nós seremos perseguidos, não pela verdade, mas muitas vezes os cristãos são perseguidos pelas mentiras que contam sobre os cristãos. Mentiras que contam sobre os cristãos. E aqui a gente poderia colocar várias e várias mentiras que falam sobre os cristãos. A gente sofre por causa de outros cristãos que pregam mentiras. Então, quando olha, porque cristão é tudo chato, cristão é legalista, tem uma série de regras para seguir, cristão detesta homossexual, cristão joga pedra nas santas, joga pedra na Maria e quebra, como que é o nome? Os que fica na esquina, né? Quebra os... Fica na esquina? O despacho, quebra o despacho, não sei o que lá. E a gente não faz isso. Isso não é o que um cristão deveria fazer. Mas a gente sofre perseguição por causa dos falsos cristãos, ou por os cristãos que estão sendo enganados. E é isso que estava acontecendo com Paulo. É exatamente isso que acontecia com Paulo e acontece conosco até hoje. Quantas pessoas você conhece que odeia os cristãos por causa de maus exemplos de cristãos ou maus exemplos de pregadores mentirosos? Quantos? Talvez muitas pessoas que você conhece que vai falar mal do cristão por causa de coisa que o cristão ele nem é. Lá em 2 Coríntios 11, 13, Paulo falando sobre esses homens, diz assim: porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. 2 Coríntios 11, 13. São falsos apóstolos, são falsos obreiros. Eles se disfarçam, mas na verdade o interesse deles é acabar com o evangelho. Se tornam pastores para poder acabar com a igreja e acabar com o evangelho. Mas Paulo, apesar de apresentar esse problema, a gente vai ver também um pouco voltando para esses versículos mais no final, mas Paulo, ele apesar desses problemas, ele está dizendo, Cristo está sendo pregado e é isso que importa. Versículo 18 ele diz assim, mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Alguns dizem, que esses homens opositores, esses pregadores opositores, pregavam corretamente sobre Jesus, mas com interesses egoístas. Alguns dizem que até eles distorciam aquilo que era sobre Cristo Jesus, O que parece é que o que Paulo está dizendo aqui é que, independente se eles distorciam também o evangelho, o que importa é que o nome de Jesus estava sendo divulgado, mesmo que de forma errônea. Paulo não está passando pano para heresia. Não está dizendo que, não, tudo bem se eles falarem heresia. Não.
Ele diz, em outros momentos ele fala, cale aqueles que pregam um falso evangelho. Mas ainda assim, Paulo está dizendo, existe uma vantagem, existe algo bom quando falsos mestres pregam sobre Jesus. Qual que é o lado bom? O lado bom é que o nome de Jesus está sendo pregado. Como? Deus, ele é soberano e salva pessoas que inicialmente escutaram sobre Jesus, mesmo de forma errada. Vários cristãos verdadeiros conhecem Jesus através de péssimas igrejas e até de seitas. E com o tempo, Deus vai se revelando àquela pessoa ao ponto dela conhecer a verdadeira doutrina e quem realmente é Jesus. Talvez isso aconteceu com você, ou talvez você conhece pessoas assim, que estavam em igrejas que pregam um evangelho totalmente distorcido, mas falam sobre Jesus. E naquele momento você ou outra pessoa ouviu falar de Jesus naquele ambiente e com o tempo Deus foi te levando para um lugar onde pregava um evangelho mais sério. Uma igreja onde fosse mais fiel ao Senhor. E Deus, a sua soberania, Ele faz isso. Por que que Deus faz isso? Porque o que Paulo está nos dizendo aqui é que o evangelho, ele não está algemado. O evangelho, ele não está preso. E os homens não podem impedir a propagação do evangelho, mesmo que tentem. Mesmo que um falso mestre ele tente impedir, ele diga assim, eu vou pregar um evangelho distorcido, para que as pessoas elas caiam no erro. E Deus está dizendo para aquela pessoa, pregue, vai, fale meu nome, pode falar, prega errado mesmo, mas eu vou usar você, mesmo pregando errado, para que pessoas se convertam. Lembra da história de Jonas? Jonas com o coração totalmente errado, não querendo falar de Jesus, ou de Deus, né? Não querendo falar de Deus para ninguém. Quantas pessoas se converteram através da vida de Jonas? Os marinheiros, e Jonas dizendo, olha, eu sou servo do Deus Todo-Poderoso, que criou o céu, criou o mar, não sigo ele, estou fugindo dele, mas eu sirvo a ele. E aí acontece, os marinheiros se convertem. Depois Jonas prega o evangelho, prega lá a condenação contra Nínive, mesmo com o coração rancoroso, e as pessoas se convertem. Então, o que é isso? Deus utilizando, mesmo falsos mestres, mesmo pessoas egoístas, para poder pregar o seu evangelho. Lá em 2 Timóteo 2,9, Paulo diz assim, é por Jesus, que estou sofrendo até algemas, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não está em quatro paredes, a palavra de Deus não é impedida por falsos mestres, a palavra de Deus não é impedida por prisões, a palavra de Deus não está algemada. Matthew Henry, um comentarista, ele diz o seguinte, a pregação de Cristo é a alegria de todos os que desejam o seu reino, a transbordar entre os homens. Uma vez que busca o bem de muitos, devemos nos alegrar nela, embora possa ser anunciada de maneira dolorosa. O que Matthew Henry está colocando é que nós devemos nos alegrar quando o evangelho é pregado, mesmo que seja de uma forma como a gente não queira. Mas ainda assim nós podemos anunciar, falaram o nome de Cristo Jesus. Falaram o nome de Jesus e o nome de Jesus está sendo divulgado, está sendo anunciado. E é por isso que Paulo encerra dizendo, eu sempre me alegrarei quando falarem o nome de Jesus. Então, para a gente chegar para o final, irmos para o final, nós podemos tirar de lição desse texto que o que importa é que Jesus está sendo pregado, mesmo que alguns preguem por rivalidade, tentando prejudicar, acabam ajudando na progressão do Evangelho. O que importa é que Jesus Cristo está sendo pregado, mesmo que alguns preguem por rivalidade,
tentando prejudicar, acabam ajudando na progressão do Evangelho. Queria fazer 5 aplicações rápidas aqui. Primeiro, o Evangelho é vivo. Ele vive dentro de nós e por isso podemos pregá-lo a outras pessoas. O Evangelho não está morto. O Evangelho é vivo e vive em nós. Segundo, temos a liberdade para pregar o Evangelho. Não estamos presos, como Paulo, e não há nada que nos impede de anunciar. Se nem a prisão prendeu o Evangelho, então por que você não prega o Evangelho a outras pessoas? Se você estivesse preso, você usaria como desculpa para não pregar? Nós utilizamos várias desculpas para não pregar o Evangelho, várias. E aqui eu me coloco também. Várias desculpas para não pregar o Evangelho. Paulo, nem preso, usava como desculpa. Ele dizia, agora que eu vou pregar mesmo. Eu tenho um soldado do meu lado, durante muito tempo do meu dia, agora que eu vou pregar. E vou pregar para todos os que estão ao meu redor. Terceiro, mesmo que os falsos mestres preguem o Evangelho diferente, ainda assim, Cristo está sendo pregado e é uma forma dos eleitos chegarem até o Senhor. Então confie nisso. Mesmo que esses falsos mestres preguem um evangelho diferente, há pessoas que podem se converter, há pessoas que podem chegar até Cristo. E Deus, na sua soberania, vai trazê-los para uma doutrina mais correta. E quarta e última aplicação, nós devemos ter alegria, que nós temos muitos amigos e muitas pessoas e muitos irmãos que pregam a mensagem, pregam o evangelho por amor. E nós devemos nos fortalecer e nos espelhar neles. Voltando lá para o versículo de 15 a 17, ele diz assim, é verdade que alguns proclamam a Cristo por inveja, mas outros fazem de boa vontade. E é isso que deve nos trazer mais alegria. Quando eu olho para falsos mestres pregando na internet, eu olho, mas eu tenho que olhar para os bons mestres, para as boas pessoas, para aqueles que estão lá pregando o verdadeiro evangelho e me alegrar com isso. Ele diz no versículo 16, estes fazem por amor, eles pregam o evangelho por amor a Deus e por amor também a Paulo, que está incumbido de defender o evangelho. Alguns pregam de forma com interesse pessoal, mas há muitos que pregam por amor. E nós devemos, então, nos espelhar nessas pessoas. Não olhar só as coisas ruins, mas olhar aqueles que pregam o verdadeiro evangelho e nos alegrar, nos espelhar. Então, não se preocupe tanto com falsos mestres. Olhe mais para os bons mestres. Olhe mais para aqueles que estão na internet, no YouTube, na sua cidade, que pregam o verdadeiro evangelho. Poxa, aquela pessoa realmente prega, aquela pessoa realmente anuncia, ela vive o evangelho e eu posso me alegrar, então, por causa disso. Amém? Vamos orar? E aí depois você pode fazer algum comentário rápido. Pai querido, obrigado, meu Deus, pela sua graça e obrigado porque nós podemos ter essa perspectiva de olhar para o teu reino, o teu evangelho, e olhar para as coisas boas, olhar para aqueles que pregam o evangelho de forma sincera, com amor, com cuidado, com a verdadeira doutrina, e que isso possa nos alegrar, ó Pai, nos alegrar que apesar de vivemos em um mundo de ter talvez poucas igrejas que anunciam o verdadeiro evangelho, mas ainda há aqueles que pregam a Cristo verdadeiramente, aqueles que estão anunciando o seu amor, a sua graça, ainda há pessoas se convertendo, ainda há pessoas chegando até o Senhor, e essas pessoas, ó Pai, que são transformadas pela sua graça e pelo seu amor. Ó Pai, que nós possamos olhar com mais graça e olhar para os problemas também, e não colocá-los como problemas que nos impedem de pregar o evangelho, mas como oportunidades para anunciar ainda mais. Nos dê essa coragem de Paulo, nos dê essa coragem desses irmãos fiéis,
que nós possamos falar mais do seu amor a outras pessoas. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.